Tema: a verdade sobre o divórcio. Texto: Mateus 19, 1 ao 12. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Introdução. Evidentemente, muitos ainda mantêm o casamento em alta estima. Certamente, qualquer pessoa que tenha passado pelo desgosto de um divórcio sabe que o casamento não é um jogo. Quando olhamos para esta passagem da Escritura em Mateus, capítulo 19, ela nos lembra de que sempre houve dúvidas e controvérsias quanto à questão do divórcio. É provavelmente por isso que os fariseus trouxeram esse assunto batata quente à tona. As coisas não mudaram. O divórcio ainda é um tema controverso na nossa sociedade e no mundo da igreja hoje. Embora amplamente experiente e geralmente comum, ainda é um assunto que a maioria dos cristãos não quer discutir. Se você diz que há muitas razões aceitáveis para o divórcio, você é um liberal e um transigente. Se você diz que praticamente não há razões aceitáveis para o divórcio, você é taxado de conservador e de coração duro. Portanto, é isso que temos. Todo mundo toma partido no debate. Mas o que acontece com as pessoas envolvidas? Você sabe aqueles passando por isso. Alguém já parou para pensar que quem está certo e quem está errado no debate é de muito pouca preocupação para aqueles que estão assistindo suas vidas e famílias desmoronar? Eu não vou tentar responder todas as perguntas hoje sobre o assunto do divórcio. Em vez disso, nós queremos olhar para várias verdades negligenciadas sobre o divórcio. Primeiro tópico: divórcio é um desvio do plano de Deus. Primeiro ponto do primeiro tópico: o plano de Deus para nossas vidas é um plano de felicidade e realização. É importante lembrar que Deus quer que o seu povo prospere e seja abençoado como próspera nossa alma. Ele é o autor de todo bom e perfeito dom. Por isso, seria razoável que a nossa casa desmoronando nunca seria uma parte de seu plano. 2. Do primeiro tópico: Deus fica naturalmente descontente quando nos desviamos de seu plano. Quando olhamos para a Escritura, não vemos Deus condenando pessoas divorciadas, mas sim o seu descontentamento nas pessoas que se desviam de seu plano para suas vidas. De acordo com Mateus 19, 5, é o plano de Deus desde o início que, por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E no versículo 8 Jesus continuou: pela dureza de vossos corações Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Quando Cristo não tem o controle total de ambas as pessoas em um casamento, o resultado é mágoa e descontentamento. E a mágoa e o descontentamento nunca esteve no plano de Deus. Terceiro ponto do primeiro tópico:
Nós nunca devemos olhar para o divórcio como ordenado por Deus. O divórcio é geralmente o resultado de uma ou de ambas as partes envolvidas não cumprir com o contrato conjugal. Seria bom se pudéssemos fazer algumas pessoas se comportarem como Cristo deseja, mas não podemos. Muitas vezes, uma pessoa quer o divórcio e a outra não. Uma delas não se preocupa com o sentimento dos outros e a vontade de Deus, enquanto a outra parte está tentando resolver as coisas. Quando tudo falha, o divórcio é frequentemente o resultado. Pode até ser para o bem de um dos envolvidos. Deus pode até permitir. Mas nunca devemos procurar justificar o divórcio com o fundamento de que Deus quer que aconteça. Segundo tópico. O divórcio é uma experiência devastadora para todos os envolvidos. Primeiro ponto do segundo tópico. O divórcio não é um jogo com os que o vivenciam. Tem sido dito que o divórcio é um desastre cruel, estúpido e infeliz diante dos filhos da Igreja e de Deus. Um divórcio é como uma amputação. Você sobrevive, mas há menos de você. Billy Graham escreveu: o divórcio é uma saída fácil, muitos pensam. Mas, a culpa e a solidão que experimentam pode ser ainda mais trágica do que viver com seu problema. Segundo ponto do segundo tópico. A devastação pode continuar para os próximos anos na vida de nossos filhos. Em seu livro Second Chances, publicado em 1989 pela psicóloga Judith S. Wallerstein, relata que o divórcio é devastador para as crianças. Ela estudou 100 crianças por mais de uma década e concluiu que quase metade delas estavam afetadas com ira, ansiedade e baixa autoestima quando entraram na vida adulta. Terceiro ponto do segundo tópico. A destruição vem de tal forma que a dor é muitas vezes o resultado das coisas nunca esperadas. Por exemplo, um casal pode estar principalmente preocupado em sobreviver à batalha legal apenas para perceber que suas emoções foram muito mais danificadas do que a sua conta bancária. Uma grande árvore estava no alto da montanha. Ela sobreviveu ao granizo, às fortes nevascas, tempestades, o frio intenso de muitos anos. Então, finalmente, ela foi derrubada por um ataque de pequenos besouros. Assim é com o casamento. No entanto, terceiro tópico. O divórcio não destrói o valor de uma pessoa. Primeiro ponto do terceiro tópico. O nosso valor como seres humanos se baseia no fato de que fomos criados à imagem de Deus. Cristão ou não, Deus ama cada um e considera todos valiosos o suficiente para morrer por nós. Segundo ponto do terceiro tópico. Nosso valor como filho de Deus é que somos as obras de suas mãos. Efésios 2:10 nos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Terceiro ponto do terceiro tópico. O pecado, o sofrimento e os problemas podem causar grande dor, mas o nosso valor permanece. Algumas pessoas que se divorciaram disseram, ao entrar novamente no cenário social, que se sentiam como bens danificados ou fracassados que ninguém iria querer. Essa não é a maneira que Deus as vê. Paulo escreveu em Romanos 13:22-24, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Conclusão: existe alguma esperança? Sim. Para aqueles que estão pensando em se casar, há uma grande dose de esperança para um casamento feliz quando ambos estão unidos em Cristo. Para aqueles que estão casados, pensando em divórcio, se há esperança, o casamento pode ser salvo. Tente. Para aqueles que são divorciados ou se divorciaram, deixe isso para trás e ame e siga a Deus.